Graça e paz, meus queridos, que a graça do Senhor, a bênção do eterno e bondoso Deus esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de meditarmos na palavra dele, de aprendermos um pouco mais com o Espírito Santo, amém? Porque ele está presente quando nós meditamos, quando nós nos dobramos à palavra de Deus. Queria trazer uma breve reflexão neste dia, está lá nos Salmos de número 95. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Deixa eu dar uma paradinha aqui, queridos, para frisar que o Senhor, ele é supremo. Eu sei que nós acabamos de ler esse versículo, né? E ele já diz o que quer dizer, que ele está acima de todos os deuses. Não existe nenhum ser, não existe ninguém maior que o nosso Deus. Ninguém que se denomina Deus, ou da história, ou da mitologia, ou seja lá de onde for. Só existe um Deus e Senhor, que é o grande eu sou. Ele é chamado de eu sou. E é esse, ó. Ele é supremo acima de todos os deuses. Ou seja, mesmo que alguém faça de alguma coisa ou de alguém um Deus para adorar, esse Deus vai ter que se prostrar diante da soberania, diante do poder, da majestade desse grande Deus que é o nosso Senhor, Deus único que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, todas as vezes que nós falarmos em adoração, todas as vezes que nós falarmos em Deus, em adorar alguém, essa adoração ela deve ser tão somente exclusiva ao Senhor, porque Ele é supremo. Nós não devemos nem podemos adorar a lua, porque foi Deus quem fez a lua, ao sol, porque foi Deus quem fez o sol, as estrelas, a natureza, porque isso tudo foi obra das mãos de Deus. E uma vez que foi obra das mãos de Deus, somente a Ele pertence a glória, a honra e o louvor para todo o sempre. Ele é o único digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser aplaudido por tudo que fez, por tudo que formou. Então, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Queridos, o mar pertence ao Senhor, né? Essas oferendas que muitas das vezes fazem ao mar, a tantos deuses e santos, né? Nós devemos olhar para o mar e magnificar, e exaltar, e glorificar o nome de Deus, quem criou o mar, porque dele é o mar. A adoração pertence tão somente a esse Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Além de ter criado todas as coisas, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ele também nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos pegou no pó da terra, né? Pegou lá o pó, fez lá uma imagem, soprou em nós o seu espírito e nos fez alma vivente. Então, queridos, a quem temeremos senão a esse Deus? A quem adoraremos senão a esse Deus? Ninguém pode tomar este lugar de adoração. Ninguém pode ser digno dessa honra e dessa glória a não ser esse Deus, o único Deus que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O Senhor também vem nos tratar aqui nesse Salmo 95 como ovelhas do seu pasto. Ou seja, é Ele que cuida da gente,
É Ele que nos leva, como diz no Salmo 23, a pastos verdejantes. É Ele que refrigera a nossa alma. É Ele que nos guia mansamente às águas tranquilas. Então, queridos, o Senhor, Ele é o nosso pastor. Nada nos faltará. E Ele segue dizendo aqui, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Como em Beribá, como no deserto, onde o povo de Israel, eles viam ali os milagres do Senhor, as obras das mãos de Deus, né? E endureciam o coração e não reconheciam os feitos do Senhor. O que o salmista está tentando nos dizer aqui é que nós também não devemos endurecer o nosso coração, uma vez que nós estamos vendo as obras das mãos do Senhor. É como se o Senhor dissesse assim: olha as estrelas, olha o mar, olha a lua, olha o sol, olhe para você. Foi eu quem te fiz, foi eu quem te formou. Você, tudo que você está vendo é a obra das minhas mãos. Então creia em mim, não endureça o seu coração. Né? Seja ovelha do meu pasto, deixa eu cuidar de você. Eu sou o único Deus que merece ser adorado, que merece ser glorificado. Eu não dou a minha honra a outros. É como se Deus, querido, quisesse dizer isso para a gente. Porque o que acontecia com o povo de Israel era o inverso. Deus, ele manifestava o seu poder, manifestava a sua glória, manifestava, sabe, a sua força ali no meio do povo, visivelmente. E o povo sempre se voltava para a idolatria, sempre se voltava para ídolos, para adorar a outros deuses. Então o salmista aqui, ele nos chama a atenção para isso mais uma vez. Vinde, cantemos ao Senhor, adoremos a Ele, prostremos, nos ajoelhemos a Ele, diante dEle que nos criou, e não a ídolos, e não a outras coisas. Ou seja, nada pode tomar o lugar de Deus, nada pode tomar o lugar do seu Criador, daquele que te formou a sua imagem e semelhança. Queridos, é fácil nós entendermos, mas é muito difícil nós aplicarmos isso na nossa vida. A vontade de Deus é todas as vezes que nós formos dormir, reconhecermos que durante todo o dia Ele nos guardou e glorificarmos pelo dia. E quando nós acordarmos depois de uma noite, louvarmos a Deus, nosso Criador, por mais um dia que Ele nos deu. Né? Nós amanhecemos, nós acordamos e existe um mundo inteiro para nós desfrutarmos. Uma natureza inteira, um céu, um sol, um mar, enfim. A terra produzindo alimento. É isso, querido, que Deus, ele deseja que nós venhamos a enxergar e glorificar a Ele tão somente por tudo que Ele já fez por nós. Deus, Ele já fez por nós, Ele já fez por mim, já fez por você. Ele já criou todas as coisas, já formou todas as coisas, já colocou tudo ao nosso poder, tudo nas nossas mãos. Basta tão somente nós tomarmos posse disso. Às vezes nós não reconhecemos, somos ingratos, queridos, começamos a correr atrás de outras coisas e a murmurar por aquilo que nós já temos, que Deus já nos deu, e não glorificamos a Ele. Então o que Deus requer de nós é que nós venhamos a dar a Ele já a honra, a glória e o louvor por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa na nossa vida. Um Deus que fez tudo isso que nós podemos ver primeiro, né? Haja luz, houve luz, haja separação entre água doce, salgada e houve. A terra produz alimento e produziu. Enfim, Ele fez tudo isso, nos pegou, nos colocou ali, nos plantou ali. Então esse deve ser o princípio da gratidão, o princípio da honra, da glória ao Senhor. Esse reconhecimento nós precisamos ter e entender que somos filhos de Deus, somos amados dEle, somos ovelhas do seu pasto, né? E Ele quer cuidar de nós. Então, não endureçais o coração como Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Ou seja, quando nós não reconhecemos, quando nós endurecemos o nosso coração diante de tudo que Deus já fez, é como se nós estivéssemos colocando Deus à prova. Colocando assim, tentando ao Senhor, o Senhor não vai me dar isso, o Senhor não vai me dar aquilo, ou seja, o Senhor é Deus, por que o Senhor não faz isso comigo?
enquanto ele já fez, enquanto ele já operou. O que nós devemos fazer agora é tão somente arregaçar as nossas mangas, né, e partir para a luta, para o trabalho, para conseguir aquilo que nós queremos e aquilo que for da vontade de Deus para a nossa vida. Porque, querido, nada é de mão beijada, né? Nem a terra, nós precisamos arar a terra, nós precisamos cuidar da terra, do alimento, plantar para que possamos colher, nem isso é de mão beijada. Então, às vezes a gente fica esperando Deus mandar as coisas para a gente, para reconhecer o seu poder, para reconhecer a sua grandeza, mas Ele nos convida, né, e nos ordena para que possamos abrir os nossos olhos e enxergar os teus feitos desde já, porque grandes coisas fez já o Senhor por nós. Amém? Então, pondo-me à prova, não obstante a terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração. E disse: é povo de coração transviado e não conhece os meus caminhos. Olha a palavra do salmista aqui, querido. Durante 40 anos estive desgostado. Parece que é uma mistura de desgosto com esgotado. Ou seja, não aguento mais vocês, não suporto mais tanta reclamação, tanta murmuração, tanta falta de contentamento, tanto desgosto. Enquanto eu fiz tudo, já provei o meu amor, já entreguei tudo para vocês. Então o que Deus ele espera de nós é esse reconhecimento de que ele já fez tudo por nós, inclusive enviando o seu filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, querido. Inclusive. Coração de povo de coração transviado não conhece os meus caminhos. Que coisa triste, né, querido? E nós lemos. Ou seja, é um coração transviado, um coração que se desvia do Senhor, um coração que não atenta para os mandamentos do Senhor, que não conhece os caminhos do Senhor. E se não conhece, não anda por estes caminhos. Então, querido, é algo que a gente precisa atentar. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, assim que você tiver um momento de devocional, uma oportunidade, né? Se você não estiver acompanhando, leia esse salmo por inteiro, Salmo 95, para que Deus fale ainda melhor ao seu coração. Então, querido, o povo ele não conseguiu entrar na terra prometida, porque era um povo reclamão, era um povo de dura cerviz, era um povo que, mesmo vendo os feitos do Senhor, não reconhecia que o Senhor era Deus na vida deles. Então, que possamos fazer isso hoje. Amém? Dar glórias a Deus por tudo aquilo que Ele é, pelo Senhor que Ele é, pelo Deus que Ele já é, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há, e também nos formou a sua imagem e semelhança. Às vezes nós louvamos a Deus com aquele louvor que eu não adoro por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Mas às vezes falamos só de lábios, queridos. Mas que a letra dessa canção possa ser uma verdade na nossa vida, que possamos adorar o Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele representa na nossa vida. Amém? Um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus misericordioso, um Deus que nos dá vida todos os dias que nós acordamos. As misericórdias dele se renovam para com as nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa falar ainda mais ao seu coração através dessa palavra. Amém, meus queridos? Até uma próxima, se Deus assim permitir.